Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vim falar com vocês de um assunto, de uma série que a gente ama e que já tá quase entre nós outra vez, que é Grey's Anatomy. Se você é novo aqui no canal, não deixa de se inscrever e curtir esse vídeo, me ajuda demais. Compartilha com aquele seu amigo que também é fã de Grey's Anatomy. Não deixa de me seguir nas redes sociais, no Instagram, lá tem sempre novidade de séries. Sempre falo de Grey's Anatomy nos stories e você vai estar sempre por dentro de tudo que tá rolando em tempo real. Hoje a gente vai falar de 5 pontas soltas da 16ª temporada que a gente espera que sejam resolvidas e algumas teorias pra 17ª temporada. A primeira ponta solta é uma coisa que já vem aí de algumas temporadas e eu tô falando do Jackson. O Jackson tá perambulando em Station 19, ele tá acontecendo também um pouco ali em Grey's Anatomy, mas a história dele não evolui, ela não desenrola. Na 16ª temporada a gente começou com ele namorando a Meg, no primeiro episódio já eles terminam, porque quem lembra aí que na 15ª temporada ele deixou ela lá naquela avenida com neblina e ajudou aquele casal que tava preso lá no barranco e aí eles brigaram e terminam já no comecinho da 16ª temporada. Então a partir disso ele começa a se envolver com a Vicky e aí eles começam toda essa história que é levada para Station 19 e ele acaba ficando muito envolvido em Station 19, aparece em vários episódios da 3ª temporada de Station 19. O problema é, qual será o futuro do Jackson na 17ª temporada? Eu tenho uma teoria, na verdade ela já foi derrubada, mas vou passá-la aqui pra vocês. Se você acompanha o canal já há algum tempinho, você já viu as teorias, você já assistiu a live, inclusive vou deixar ela salva aqui, foi a live de final de temporada da 16ª temporada, a gente conversou muito sobre a 16ª temporada, vou deixar o link aqui na caixinha de descrição. E em vários desses vídeos, antes de acabar a temporada, a 16ª temporada, eu falei que eu achava que o Jackson era um carinha que tava no caminho já pra ter um final trágico aí em Grey's Anatomy, que possivelmente seria ele, o Weber ou Owen. Então a gente descartou o Owen, que a gente já viu o que aconteceu, Jackson nada passa feijoada, e o Weber acabou se recuperando com aquela coisa que ele tinha lá na perna, e no final ficou tudo bem. A gente sabe que o final da 16ª temporada foi meio às pressas, eles tiveram que juntar vários episódios em um só, a gente teve o nascimento do bebê Amelink, então várias coisas que seriam mais 4 episódios pelo menos foram jogados em um episódio, 2 episódios pra terminar em 21 episódios por conta da pandemia. E aí dizem as más línguas que esses episódios vão ser destrinchados aí, colocados em flashbacks pra próxima temporada, pelo menos é isso que eu acho. Então acredito que algumas partes que a gente veria no final da season, a gente vai ver aí no comecinho da 17ª temporada. Mas voltando a falar sobre o Jackson especificamente, a gente sabe que então ele não morreu nesse final de temporada, mas qual vai ser o futuro, qual vai ser o caminho, o destino, o que será de Jackson Avery? Porque afinal ele tá migrando, como eu falei, em Station 19 e Grey's Anatomy, ele não tem nenhuma grande história, ele terminou com a Vicky, eles já não estão juntos, então não tem nenhuma grande interação, tudo bem que a Vicky ainda gosta dele, mas ficou meio que por isso mesmo. Ele já foi confirmado para 3 temporadas, o que também me surpreende um pouco, pode ser que seja uma coisa pra enganar a gente não desconfiar de uma possível morte, afinal, vamos falar de pandemia na 17ª temporada, então a gente já imagina que pelo impacto que a série quer causar, essa coisa de mostrar a realidade, conscientizar, muitas personagens vão morrer, personagens assim, homens, mulheres, enfim. Então, uma delas poderia ser o Jackson. Eu vou te falar o porquê que eu acho que talvez isso role. Nos bastidores, eu não sei se você é uma pessoa que acompanha muito bastidores, mas nos bastidores de Grey's Anatomy a gente tá tendo alguns problemas. Recentemente, o Jesse Williams fez um post no Stories que, assim, eu não vi muita gente falando sobre, mas eu senti uma coisa, então vim contar pra vocês essa teoria. Nesse Stories, o Jesse tava contando o quanto ele tava se sentindo magoado, né? O quanto as pessoas falavam sobre o fato dele ter unhas compridas e pintadas e ele usar aquele penteado, né? Que eu não sei como que chama, vou deixar uma foto aqui pra vocês. Inclusive, se eu achar o Stories, vou deixar aqui pra vocês verem também. E ele falava que finalmente as pessoas iam ter o que elas queriam, porque ele ia ser obrigado, nas palavras do Jesse, a cortar. Eles iam fazer ele cortar tanto o cabelo quanto as unhas pro personagem do Jackson. E aí, eu não sei se foi comigo ou porque eu sou fã, mas eu senti uma entonação ali não muito legal. E a gente já sabe que esse tipo de rebeldia contra a série, contra a emissora, esse tipo de rebeldia no geral, normalmente leva a uma demissão, a uma morte na série, alguma coisa assim. E a gente já sabe também que o Jesse tá fazendo hora extra ali em Grey's Anatomy, o Jesse não, né, o Jackson já tá fazendo hora extra ali em Grey's Anatomy, e esse tipo de comportamento não ajuda muito o personagem. Então, uma das minhas teorias é que a gente já não vai ter mais Jackson nessa
temporada e que o contrato assinado, que tudo isso foi pra dar uma ludibriada na gente, nos fãs. Então, se uma pessoa for morrer nessa temporada, eu aposto todas as minhas fichas que vai ser o Jackson. Não me leva a mal, eu gosto do Jackson, mas eu acho que todo mundo concorda que ele realmente tá fazendo hora extra. Então, se for rolar algo do tipo, eu realmente acho que vai ser com ele. Outra pauta que acabou muito rápido, que foi discutida pouquíssimo até, foi a doença do Weber. O Richard estava tendo aquelas alucinações, ele estava esquecendo as coisas, ele teve toda aquela situação lá naquela palestra que ele estava dando, e ele fez os exames e descobriu que tinha aquele problema na perna, que tinha uma coisa que estava soltando uma química no corpo dele, que estava gerando todas essas reações. Ele fez a cirurgia e ficou tudo bem. Cara, eu tô feliz porque a gente não perdeu o nosso chefe Weber, mas foi um assunto que passou tão rápido, a resolução foi tão rápida, isso por conta de que eu falei dos episódios terem sido reduzidos, tiveram que cortar cenas pra fechar a temporada, que vai ficar aí pra próxima temporada algumas coisas. Eu acho que esse assunto não vai ser mais tratado, pra ser sincera, acho que vai ter as consequências ali, mas já não vai ser mais levado tão a sério a situação do Richard. Lembrando que o Richard é um personagem que lá na primeira temporada, em 2007, ele já falava de aposentadoria, e aí a gente passou 17 temporadas, não estou reclamando, eu gosto muito do Richard. O personagem teve alguns momentos que ficou apagado, que a gente falou, acho que vai tirar ele da série, ele vai acabar morrendo, mas agora ele voltou com força total. Eu gosto muito do Richard Weber, espero que a história dele com a Catherine se resolva e eles consigam ficar juntos. A minha teoria para a próxima temporada, então, é que sim, eles vão falar sobre isso, mas ele já não vai ter grandes sequelas, assim, terá sequelas, mas ele não vai ter grandes como ficar passando mal de novo. Eu acho que ele vai se recuperar, eles vão deixar essa história pra trás, como muitas outras que eles tiveram que deixar, e aí a partir disso ele vai continuar na série. Eu não acho que vai acontecer alguma coisa, não faria sentido, não é impossível, falando de Grey's Anatomy, não é muito impossível, né? Mas não faz sentido você matar um personagem que tem tanto valor, que o público gosta tanto de coronavírus, se ele acabou de sair ali de um problema sério. Bom, faria sentido porque ele tá num estágio ali de risco, né? Mas a gente já sabe também que Grey's Anatomy não vai passar na ordem cronológica, a gente já teve a informação de que vai ter duas linhas temporais, uma seguinte da que acabou a 16ª e uma passada algum tempo depois, um pequeno salto temporal. A gente não sabe qual que vai ser o flashback, a gente já teve as duas situações em Grey's Anatomy, de ter o tempo atual e flashbacks, como na 9ª temporada, e a gente também já teve o contrário, da gente tá no tempo passado e ficar tendo assim flashes do futuro até a gente ser jogada aí pro futuro de vez. Então não sei como vai ser, qual desses dois métodos, mas antes deles elaborarem essa informação, eu já tinha cantado essa bola alguns meses atrás e tinha dito que achava que seria, não tinha outra forma de se retratar, sabendo que teve que parar tão de repente, assim, a gente teve o nascimento do bebê Amelink, ia ter que passar um tempo seguinte, então já era meio óbvio, mas mesmo assim eu já tinha falado antes. Acredito que vai ficar tudo bem com o Weber, espero que ele não morra nessa pandemia, porque vai ser muito triste, não estou pronta pra perder personagens, embora a produtora em entrevista tenha dito que essa temporada vai ser mais leve, assim, eu acho meio difícil ser mais leve com todo esse rolê. Vocês já viram os teasers da nova temporada? Vocês já viram tudo que tá rolando nessas imagens? Eu não acho que vai ser nada leve igual ela tá falando, não. Não sei o que ela quis dizer com leve. E partindo pra nossa terceira ponta solta, vamos puxar o gancho então da situação do Weber, que eu falei do coronavírus. Como eu falei, o final da temporada foi adiantado, eles tiveram que juntar vários episódios, que seriam episódios únicos, e fazer virar menos episódios. E então, com isso, a gente ficou sabendo, né, recentemente, que teria como tema na 17ª temporada o coronavírus. Acho que não tinha nem como não ter, afinal é uma série médica, a gente tá falando de temas atuais, enfim, tudo isso que a gente já falou em outros vídeos e que eu sempre comento lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue no Instagram, esse aqui é meu arroba. Então, o que esperar de uma temporada que vai falar de uma doença que tá matando milhares de pessoas no mundo inteiro? Sendo Grey's Anatomy, né? Aquela série que mata sem dó. Eu acho que na 17ª temporada vai ter muita morte. E eu tenho alguns personagens que eu cogito principais, tô falando de personagens relevantes, é claro que muita gente vai morrer de personagens secundários, com certeza a gente vai ter muita família sem poder ver ali os entes, né, porque a gente sabe, pelo menos aqui na Espanha foi assim, a pessoa morria e você não podia ver lá o corpo já era cremado, então a gente com certeza vai ter toda essa situação, todo esse drama, por isso que eu não entendo quando eles dizem que essa temporada vai ser mais leve, mas tudo bem, vamos esperar pra ver, dia 12 já tá chegando, e também todas as mortes, é óbvio que a gente vai ter um grande número de mortes sem eles conseguirem fazer nada a respeito, sem conseguir tratar, afinal até hoje a gente não tem aí uma vacina por coronavírus, inclusive acho que vão falar muito disso na série, muita gente tem aquele meme, né, de se Meredith Grey tivesse aqui, ela já teria encontrado uma vacina, será que isso vai rolar na série? Ou eles vão manter realmente os pés mais no chão, igual a gente vive na vida real?
Não sei, vamos aguardar aí pra ver. Eu acho que sim, talvez eles façam isso de Meredith, Bailey, essa galera aí, encontrar uma vacina ou uma maneira de atrasar, de certa forma, de tratar essa doença. Acho que sim, porque não? Afinal, a gente tá falando de Grey's Anatomy, é um mundo fictício, não precisa necessariamente condizer 100% com a realidade, mas também não pode ir muito fora, né? Afinal, ainda até hoje estão procurando uma vacina, algo que seja realmente efetivo. Então, se eles forem muito além, a gente não sabe até onde o público vai confundir as informações. Então, vamos esperar pra ver. E sobre as mortes, eu acho que tem, como eu falei, o Jackson corre grande risco de ser uma morte relevante nessa temporada. O Owen, eu não sei exatamente por que isso aconteceria com ele, mas partindo do princípio de que ninguém tá salvo, como diz o próprio teaser da temporada, diz, ninguém está salvo, às vezes a gente mesmo precisa ser salvo. Não duvido, afinal o Owen tá com muitos problemas, seria muito triste, considerando que ele acabou de conseguir os filhos, que foi uma coisa que ele sempre quis, mas assim, pra ser bem sincera, não descarto. Embora eu não queira, eu amo o Owen, mas não descarto, eu acho que nada é impossível aí nessa 17ª temporada. E por último, como eu falei, o próprio chefe Weber corre o risco de não sobreviver essa temporada. Afinal, ele vai ser um paciente de risco que tá vindo aí de uma cirurgia. Então eu cogito esses 3 personagens. Mas claro que a gente tem aí uma cadeia enorme de possibilidades, uma quantidade enorme de médicos que podem vir falecer aí nessa 17ª temporada. Lembrando que Grey's Anatomy não é só sobre mortes, né? A gente tá falando de mortes aqui, mas por conta de que a gente vai falar de coronavírus, de pandemia, e que precisa ser mostrado o baque que isso teve na sociedade, que as pessoas mais aleatórias estavam morrendo. Então vamos ver aí como é que vai ser, se vai ser o Richard. O Richard tem vários agravantes, né? A idade, pós-cirúrgico, então, né, tem ele. A gente tem também possivelmente o DeLuca. Eu não acho que vão matar o DeLuca, não acho. O DeLuca é jovem, mesmo que ele esteja ali doente, não sabe exatamente o que ele tem, ficou esse assunto em aberto, mas eu não acho que vai rolar, lembrando que o coronavírus tem grupos de risco, né? Então, não sei. Vamos esperar pra ver. Eu aposto nesses 3, eu acho que se do elenco principal mesmo, pessoas relevantes forem morrer, é um desses 3. O nosso quarto tópico a gente vai falar, já que a gente comentou do Owen, vamos falar dele e da Ted. Quem lembra aí do gemidão do WhatsApp? Pois é, minha filha, o Owen passou por isso. Cara, eu já falei sobre isso, inclusive na live do final de temporada. Eu não acho justo quem fala, cara, que tudo que vai e volta, não sei o que. As pessoas, um erro não justifica o outro, então eu fiquei muito triste quando o Owen traiu a Cristina, quis matar ele, e do mesmo jeito que eu tô muito triste depois do que o Owen passou agora com a Ted, escutando lá o gemidão na cirurgia. Foi muito triste, foi horrível, e eu não acho que um erro justifique o outro, que por ele ter feito aquilo no passado, justifique o que ela tá fazendo com o Tom. Afinal, é aquela coisa, não dá pra pesar assim quem tá mais certo, quem tá mais errado. A gente viu um pedacinho no teaser da 17ª temporada que eles vão falar sobre isso. Ela fala assim, eu te amo pro Owen, mas cara, porra, pensasse nisso antes, né, Ted? Cara, que saco. E aí no casamento deles aconteceu aquilo lá, o Owen acabou cancelando, falando que tava na cirurgia. Achei ótimo, ela não merecia menos, então vai ser um assunto que vai ser tratado aí na próxima temporada. E é claro que eu tenho teorias sobre isso. Vendo a cara do Owen no teaser, I love you, e da reação dele pós, né, ele descobrir, eu acho que ele não vai perdoar a Ted vai acabar ficando com o Tom. No começo eles vão ter um conflito ali, porque ela não vai querer voltar com o Tom, a gente já viu isso várias vezes em Grey's Anatomy, né, eu acho que ela não vai querer voltar com o Tom assim de cara, ela vai tentar voltar com o Owen não vai querer, ela vai ficar meio que ignorando o Tom também, e aí mais pra frente, aí lá pela metade da temporada, talvez ela volte e fique definitivamente então com o Tom. Mas o Owen, eu acho que ele vai partir pra um momento em que eu tenho 2 teorias. Ou ele vai ficar feliz sozinho, ele vai ficar feliz com os filhos dele, ter a relação dele com a Amelia de amizade, acabar depois, ao longo do tempo, sendo amigo da Ted também, e aí ficando sozinho. Ou então, finalmente, vai chegar uma abençoada que, tipo assim, vai ser finalmente o match perfeito do Owen, como se fosse uma Kylie. Quem assistiu o episódio de Si vai entender o que eu tô falando. Como se fosse aquela pessoa ali que vai entender ele, que vai querer ter filhos, que talvez já tenha até filhos, e que partilhe do mesmo pensamento que ele, porque finalmente o Owen tava se tornando um cara decente, né, digamos assim, que já não tinha mais problemas pós-traumáticos, que já não fazia tanta merda, digamos assim, tipo de trair, de derrubar aviões e essas coisas tudo. Então, finalmente ele tava indo ali no caminho, falei, cara, finalmente ele encontrou a Ted de vez, eles se encontraram, não vai dar mais bosta, e aí deu essa grande bosta. Então eu acredito que ou vai chegar alguém assim que vai ser tipo, uou, é essa, ou então ele vai realmente acabar sozinho como
todo mundo quer que ele fique sozinho, né, feliz sozinho. Mas assim, agora pensando, acho que talvez a gente tenha até uma terceira opção. E se ele volta com a Ted? Se ele voltar com a Ted, então acho que realmente não tem mais como eles se separarem, porque já não tem mais pra onde ir, sabe? Realmente é o match final, eles têm essa história tão antiga, finalmente deu certo, trouxeram a mulher lá da Cafundó de Juda pra ficar com ele, ela veio com o neném, e aí não tem por que estragar essa história de repente. Então acho que, pensando bem, a gente tem então essas três teorias, né? Então na verdade nem são muito teorias, são só realmente o que um deles vai rolar. Ou ele vai ficar com a Ted de vez, vai acabar perdoando ela vai ficar com ela e com os bebês, ou então... e com os bebês, né? Ou então ele vai ficar sozinho, vai ser feliz sozinho, ou então vai aparecer uma outra pessoa que finalmente vai ser o match perfeito. Eu falei que essas seriam minhas teorias, mas pensando bem, acho que só são possíveis essas aí mesmo. Uma delas tem que ser, não tem... Ou você pensa em outro caminho, me conta aqui embaixo, comenta aqui embaixo se tem alguma outra coisa, algo mais que pode acontecer sem ser isso. Só não comenta que ele vai morrer, porque daí vai ser triste. Por último, mas não menos importante, eu vim falar aqui do meu protegido Angel DeLuca. Angel DeLuca, mais conhecido aí pelos íntimos como DeLuca, sofreu toda aquela reviravolta na história dele, na história da personagem, na última temporada, que ele tá sendo diagnosticado, né? Afinal, ele ainda não teve nenhum estudo em cima dele ainda, mas ele foi... a gente pré-diagnosticou ele ali com a doença do pai, que é a bipolaridade, e aí acabou a temporada sem que esse assunto fosse tão tratado assim, ficou meio que em aberto. A última coisa que a gente viu foi lá a Meredith levando ele, assim, bem mãezinha dele, assim, pra casa. Então a gente não teve um desfecho pra essa história ainda. Acredito sim que vai ser muito tratada essa história na 17ª temporada, ou essa história vai ser crucial na história dele, ou considerando os flashbacks a gente vai ter já um salto temporal. Eu não duvido que eles façam meio vibes Arizona na 9ª temporada, em que a gente não sabia o que tinha acontecido com ela, eles só falavam como se ela tivesse morrido e ficava tipo, eu sinto muito, Kali, não sei o que. Talvez a gente veja isso, já que a gente vai ter flashbacks, então talvez a gente veja as pessoas tipo, ai, nossa, tadinho do Andrew, tal, achando que ele tá morto e na verdade ele tá internado, tá sendo tratado, ou alguma coisa do tipo. Ou esse assunto... Cara, não tem como esse assunto também ser totalmente descartado, né? Então acho que sim, essa minha teoria faz sentido. Então ele vai passar por esse tratamento, pode ser que no tempo passado, e aí atualmente ele já tá atuando como atendente. Pra quem não lembra, esse é o último ano dele, na 16ª temporada, era o último ano dele como residente, ele já ia virar médico atendente. Então eu acredito que vai ser isso, ele vai estar no flashback sendo tratado, a Grey acompanhando ele, tal. E aí no salto temporal ele já atendente, é isso que eu espero, eu acho que isso vai rolar mesmo. E aí talvez nesse pós ele não esteja mais com a Meredith, e essa é outra teoria que eu tenho, inclusive eu comentei lá no nosso grupo do WhatsApp. Eu falei que eu acho que o Angel vai ficar com a Meredith, eu acho que a Meredith vai sim escolher o DeLuca. A gente entrou o Cormac Reis aí na temporada, no finalzinho da 16ª temporada, eu gostei muito da história dele, porque mostrou um pouco mais da esposa, os flashbacks, então eu me interessei muito pelo personagem, mas eu acho que o Cormac vai ser mais um best friend ali da Meredith, ele não vai ser outro interesse amoroso, afinal a gente já tá repetitivo esse triângulo amoroso com a Meredith, a gente já teve lá o Ethan com a amiga e Meredith, aí depois a gente teve Lincoln, que nem chegou a ser realmente aí um grande triângulo amoroso, mas deveria ser o DeLuca, o Link e a Mare. Então acho que colocar o Cormac agora como outro, a gente já teve na 16ª temporada um indício de que seria esse triângulo amoroso. Eu não acho que vai rolar, mas pode ser que role, né? Mas eu não acho, eu acho que ele vai entrar ali pra substituir o Karev como um melhor amigo físico, porque afinal a gente já tem um amigo ali à distância que é a Cristina, agora a gente vai ter o Karev, então eu acho que ele vai ser esse melhor amigo ali da Meredith. Pode ser que antes disso acontecer, eles tentem ali, como eu falei, no salto temporal, pode ser que ela esteja ali solteira, daí ela começa a ficar com o Cormac, e aí depois ela volte com o DeLuca. Eu acho que Grey's Anatomy faz muito isso, né? Então não duvido, acho que isso pode acontecer sim. O DeLuca tá tentando meio que ficar com a Meredith ali dando uma chance pro Cormac, e depois ela vê que realmente quem ela queria era o DeLuca. Não tem por que mais ficar inventando histórias pra Meredith, ela precisa de alguém ali que vai ser o companheiro dela. Eu revendo agora a 16ª temporada, eu tô gostando muito do companheirismo do DeLuca e da Meredith, quando ela tava fazendo aqueles serviços lá, né, de colher lixo. Depois, quando a Zola precisou de cirurgia, ele tava lá com ela, e depois os casos, ele pediu um tempo e depois ele se arrependeu. Então ela também tava meio que atrás
atrás dele, tipo, ai, você pediu um tempo pra mim. Enfim, ele vai até tentar falar com a Meg pra pedir conselho. Então eu acho que sim, eles têm futuro. Eu acho que Merluca vai prevalecer no final da 17ª temporada. Eles vão ficar junto aí de fato. Pode ser que... É que tem muitas teorias, né? Uma temporada são 20 e poucos episódios, então é muito grande. Pode ser que esse assunto até se estenda, fique aí talvez até pra uma 18ª temporada. Pode ser, não duvido, mas eu acho que não. Eu acho que nessa temporada mesmo já resolve e no mais pro final aí, pra metade, pra frente, ela fique de fato, de vez, firme com o Deluca. Pelo menos é isso eu espero, porque eu sou Merluca lover. Então é isso, essas são as minhas teorias pra 17ª temporada. Comenta aqui embaixo quais são as suas teorias, o que você acha que vai rolar na 17ª temporada, o que você espera, o que você acha, mas você tá triste, porque é uma coisa que você não quer que aconteça. Comenta tudo aqui que eu adoro responder vocês e falar de Grey's Anatomy nesse canal. Lembrando que tá rolando o Clube da Série, a gente tem o grupo lá no WhatsApp, vou deixar o link aqui pra você clicar e já cair direto no nosso grupo. E também a gente tá remaratonando Grey's Anatomy desde o começo, desde a primeira temporada. A gente tá atualmente na 9ª temporada e no finalzinho desse mês a gente vai ter a nossa live pra falar sobre. Então entra aí no Clube da Série, se atualiza, vamos assistir os episódios juntos e o link tá aqui na descrição pra você entrar no grupo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, me contem se vocês concordam ou não com essas teorias. Fiquem com Deus, um beijo no seu coração, até o próximo vídeo.